mundo pode mudar, mas a palavra do Senhor não muda. Aprenda a palavra com a palavra. Estudo de hoje, salvação. Antes de você entender o que é salvação, é necessário você entender que somente tem um jeito de ser salvo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A salvação é pela fé. É a fé na palavra de Deus. E para você ter a fé em Deus, é necessário você ouvir a palavra do Senhor. Para o entendimento ser simples e objetivo, iremos dividir em 4 partes. Primeira parte, crer e confessar. Segunda parte, batismo do arrependimento, a prática da fé. Terceira parte, renovação interior, a mudança de atitudes. E quarta parte, a salvação é pela graça. Primeira parte, crer e confessar. Esse é o primeiro lado da aliança que você vai começar a formar com o Senhor Jesus Cristo. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Entenda algo, é necessário você confessar com a sua boca que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o mais importante é você crer no fundo do coração que Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus e Ele é realmente o teu Salvador. Porque aqui começa a base, a sua principal alicerce para a sua salvação. Então é importante você realmente ter essa certeza e ter essa confiança. Continuando, a segunda parte, batismo do arrependimento, que é a prática da fé, a prática da palavra, que aí seria o segundo, vamos dizer assim, a segunda metade da aliança que você vai formar com o Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Entenda algo, o batismo, ele é o quê? Ele é uma atitude de fé. Você aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Você confessou com a sua boca e todos que estavam ao redor de você viram e ouviram e presenciaram a sua confissão. Mas quando você crê para a justiça, isto foi escrito, foi observado no mundo espiritual, porque você realmente creu de coração. Se você já fez isso, então nada te impede de você descer nas águas do batismo, porque é importante você fechar a aliança. Entenda uma coisa, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Entenda, hoje tem igrejas que você tem que fazer um curso preparatório para ser batizado. Tem igrejas que fazem o batismo como fosse, vamos dizer assim, algo que não tem tanta necessidade, mas o batismo é o que vai fechar a aliança que você formou com o Senhor, é a sua mudança de vida de fato e de verdade. O batismo é importante, não precisa você fazer curso de batismo, não precisa você estar preparado para ser batizado, não precisa você sentir que tem a hora certa de batizar, porque é atitude de fé. Se você confessou e você realmente creu no seu coração, então feche a aliança. Por quê? Porque é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Porque se você aceitou Jesus hoje, entenda que é importante isso, porque assim que diz a palavra em Marcos 16, 16,
se você aceitou Jesus Cristo e você não batizou, você corre um sério risco, se você perder a sua vida, corre o risco de você ser condenado, porque assim está escrito, quem crer e for batizado será salvo. Não está dizendo quem somente crer, quem somente confessar, crer e for batizado. Então, não deixe as pessoas falarem ao contrário. Se falarem na sua igreja que não é necessário, não tem pressa, então, meu irmão, minha irmã, comece a mudar de igreja. Procure uma igreja que está comprometida com a palavra, porque é a sua salvação que está em jogo. Porque assim diz a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. Esta parte é muito importante. Entender e crer. Ou seja, você em Romanos capítulo 10, versículos 9 ao 10, você confessou, ou seja, o sentimento entrou dentro de você, a fé entrou dentro de você, você confessou. Agora, em João 3, capítulo 3, versículos 5 e 6, você colocou em prática a tua fé, a certeza, a confiança, e você colocou e expressou o amor para entregar a sua vida de corpo, alma e espírito para o Senhor Jesus Cristo. Então é importante você entender isso, é importante você começar a viver isso, para que você possa entender mais lá na frente o significado de ser a salvação do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Terceira parte, renovação interior, mudanças de atitudes. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Entenda, é preciso você querer ser transformado. É você que tem que querer ser mudado. Porque se você não deixar a renovação, ou seja, a palavra entrar dentro de você, você não vai ter a experiência que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque não adianta você aceitar Jesus Cristo da boca para fora, não adianta você descer nas águas do batismo, se você não querer ser renovado e transformado pelo Senhor. Porque você não aceitou de fato e de verdade o Senhor. Você entrou por emoção. Você aceitou, se batizou por emoção. Mas não por vontade, não por fé. E emoção, meu irmão, minha irmã, não vai te levar à salvação. O que vai te levar à salvação é fé com atitude, é mudança, é renovação, é transformação. Quarta parte, a salvação é pela graça. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha como é importante isso. Porque pela graça sois salvo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, por meio da fé, ou seja, você tem a certeza, você confia, você aceitou e acredita que realmente Jesus Cristo é o teu Salvador. E isso não vem de vós, ou seja, é um dom de Deus. Então Deus viu a tua sinceridade e Ele já te imputou isso como você ser salvo. E aqui que ele está dizendo, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, tem pessoas e religiões que ensinam a pessoa a ser boa, a pessoa dar caridade, a pessoa ajudar o próximo, a pessoa ela ser transformada exteriormente, mas não confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Então isto não vai levar a pessoa à salvação. O que vai levar a pessoa à salvação é o primeiro básico, confessar que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador e crer no seu coração com toda a sua força, de toda a sua sinceridade, para a justiça
que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele é de fato teu Salvador, que Ele é Filho de Jesus, Filho de Deus, isto te faz você ser salvo e em seguida fechar aliança, ser o batismo. Porque não adianta você ser uma boa pessoa, não adianta você tomar a atitude de ser uma boa pessoa, mas você não ter Jesus Cristo, ter confessado e ter feito o que Jesus Cristo mandou fazer. Amém? Só que tem algo aqui que vai começar a despertar em você um entendimento mais profundo e mais simples da salvação. Mas temos uma advertência muito importante do Senhor Jesus Cristo, que está dizendo aqui, ó, Jesus Cristo, ele disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, capítulo 24, versículo 13. Por que ele quis dizer isso? Então vamos ver junto, Mateus capítulo 24, vamos começar do versículo 4, do 4 ao 6. Vamos lá. Mateus 24, do 4 ao 6. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? Você foi salvo pela graça. Você foi salvo pela fé, pela confissão, pela sua atitude de materialização que desceu nas águas para nascer uma nova criatura. Mas na parte 3 desse ensinamento, mostra que você precisa ser transformada pela palavra. E a única forma de você ser transformada pela palavra, é você ler a Bíblia todos os dias, é você buscar o Senhor todos os dias, e buscar nele o entendimento. Amém? É como eu sempre dou esse exemplo. Quando você aceita Jesus Cristo, quando você desce nas águas do batismo, você recebe um passaporte para entrar no reino de Deus. E você também recebe a cartilha, que é o ensinamento todinho que está no reino de Deus. Que como é o seu comportamento que você tem que ter, como é as leis que tem que ser acompanhadas, você tem um aprendizado. O que é a cartilha? É a Bíblia Sagrada. Então você vai aprender todos os dias como que você tem que ser transformada pela palavra, lendo a Bíblia. E quando você recebeu esse passaporte, não quer dizer que você já está no reino de Deus, não. Você recebeu sim um primeiro passo, uma autorização que você pode entrar, mas você precisa da autorização, da assinatura final. E a única forma de você fazer isso é você passar por tudo o que a vida vai te proporcionar. Aí sim, como por isso que ele falou, nós pegamos esse exemplo como base aqui, que é o que está acontecendo no dia a dia. Você está vendo terremoto, você está vendo tsunami, você está vendo o pecado, pessoas estão perdendo o amor um com o outro, o respeito um com o outro, doenças que antes nós nunca imaginávamos ter, nós estamos começando a presenciar. Ou seja, então, todas essas coisas estão começando a te abalar, está me abalando. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar no Senhor. É Ele, o Espírito Santo do Senhor que está em nós,
que vai nos transformar e vai nos dar serenidade para que nós viemos ser fiel e guardar até o final e perseverar. Amém? Continuando aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18. O que quer dizer isso? O apóstolo Tiago está nos ensinando e nos advertindo sobre fazer as obras, porque ele sabe que a fé é um sentimento interior. Se não é colocada em prática, logo se apaga, ou a pessoa fica parada espiritualmente, morna. Então ele sabe que isso nós corremos um sério risco se você não colocar a tua fé em ação. Por quê? Porque você vai ficar conformada. Eu já estou salvo, eu já estou salva, então já basta para mim. Não, nos tempos difíceis você não vai conseguir segurar. E aqui a palavra também nos adverte e nos ensina também, por isso que a Bíblia é um manual de instrução para nós entrarmos no reino. Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 16, que diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, se você não colocar a fé em ação, você vai se conformar, você vai ficar parado espiritualmente. Então você é uma pessoa morna. Não é porque você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e ali acabou e você está salva, não. Você tem que colocar a prática da palavra, é fazer a transformação, é colocar o que você aprendeu na prática. E o que é que Jesus Cristo nos ensinou? É o amor dele. É o amor dele. Então você vai começar a colocar o amor de Cristo que está em vós com o teu próximo. É isso que é você colocar em prática a palavra do Senhor. É isso que vai te manter vivo, isso que vai te manter você seguro, isso que vai terminar de você ser perseverante e vai guardar e ser fiel até o final. Você não vai ser mais morno, você vai ser sim praticante da palavra. Continuando aqui, ó. Muitas pessoas que se diz conhecer a palavra do Senhor não procuram em fazer as obras do Senhor Jesus Cristo. E já acredita que estão salvas. E muitas pessoas estão assim. Uma sua grande maioria. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Por isso que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Porque o Espírito do Senhor vai revelar para ti. Se você não lê, Ele não vai revelar. Você tem que buscar o conhecimento, a transformação. Porque se você realmente deseja ser salvo, você vai buscar o caminho. E o caminho é a palavra do Senhor. Ó, esses dois versículos vai lhe dar mais conhecimento para uma decisão de se você crer e começar a fazer as obras do Senhor, ou você não crer e continuar somente na fé sem obra. Você que vai tomar a decisão. Então vamos lá, ó. Evangelho de João 15:16. Vamos abrir aqui, ó. Quem está dizendo aqui, ó? Jesus, olha que Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, você vê que Jesus Cristo falou o quê? Vades e deis fruto. Ele não falou para você, aceitou Jesus Cristo como Salvador, se batizou e ficou salvo. Não. Vades e deis fruto. E qual que é o fruto? A sua transformação. É o que? É fazer com que o amor dele venha ser resplandecido para você ajudar as pessoas. E essa confirmação tá, vamos lá, no Evangelho de Mateus 25, 31 ao 46. Evangelho de Mateus
25, do 31 ao 46. Olha só, irmão, como é importante, você tem que entender isso. Olha o que está escrito, que o próprio Senhor Jesus Cristo lhe disse. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não o fizeste, não o fizestes a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém, irmãos? O que você tem que fazer? Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, confessou o nome dele, creu para a justiça no seu coração, se batizou nas águas do arrependimento para nascer uma nova criatura, está deixando a palavra do Senhor ser transformada dentro de você. Então começa a colocar a fé, a palavra transformada dentro de você, materializa ela, ajuda o teu próximo, dá o amor para ele, estende a mão para aquele que está necessitado, expressa o seu amor, coloque em prática o amor de Cristo que está em vós, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo é o amor. Você tem que colocar em prática, porque não adianta você falar: eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e estou salvo, mas não tem obra, porque por isso que o apóstolo Tiago está dando esse exemplo, porque você não vai estar completo, você só está falando da boca para fora, é a atitude que vai te prevalecer, e você não vai ter suporte para suportar as coisas que estão vindo e que vão vir. Então a salvação, ela vai mais além de você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Você foi sim salvo pela graça, entenda, você foi salvo pela graça, mas a manutenção, você precisa acordar, expressar a transformação. É o que está escrito aqui. Então não deixa esses versículos sair do teu coração, leia de novo, assista esse vídeo novamente, porque é muito importante a salvação, é muito importante. Você vê que ele é um vídeo simples, um ensinamento simples, mas é objetivo. Amém? Nunca esqueça, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. 1 João capítulo 2, versículo 26, 25 e 26. Por que eu estou lendo isso? Porque esse detalhe é importante. A única promessa que Jesus Cristo veio aqui na terra e nos prometeu é a vida eterna.
Ah, mas a minha igreja fala que me dá uma vida e uma vida com abundância. Sim, para que você não falte nada. Para que você venha ter uma vida baseada na palavra do Senhor. O que é uma vida com abundância? Não é riqueza financeira. É você ter saúde, é você ter uma família abençoada, é você praticar a palavra, é você ter o amor de Cristo dentro de você, é você ajudar os próximos, é você ser feliz. Isso que é uma vida abundante. Passou disso, é mentira, é enganação, então acorda, desperta, porque isso é importante você estar ciente. A salvação, ela está nas tuas mãos, mas é necessário você começar a colocar em prática. Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor fale mais contigo sobre essa palavra que te dê mais entendimento. Amém? Nós somos da Igreja Cristão com Obras. Nós somos uma igreja online. O que é a Igreja Cristão com Obras? A Igreja Cristão com Obras é que ensina o povo de Deus da necessidade de fazer as obras do Senhor Jesus Cristo. O nosso endereço é igrejacristãocomobras.com.br. Você, para ser membro da Igreja Cristão com Obras, você não precisa sair da sua igreja, porque nós somos uma igreja online e a nossa igreja é somente de ensinamento da palavra, não é teologia, não é a essência da palavra, a simplicidade da palavra para você colocar em prática, para que você possa ajudar o pastor da igreja que você congrega. E também abrir o seu entendimento e o seu coração, que a seara do Senhor é além das quatro paredes que você está na sua igreja. Porque você depende só de Cristo. É Ele que morreu na cruz por você. É dele que você tem que agradar. Então, você começa a entender. Então, participe, acompanhe. A Igreja Cristã com Obras, você vai ver que ali só tem praticamente ensinamento da palavra. E vai agregar em você conhecimento. Você também acha-nos nós nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Esse ensinamento lhe ajudou? Então encaminhe para outra pessoa e ajude-a a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Faça a tua parte. Desperta a outra pessoa para que ela venha a entender mais e mais e conhecer a palavra do Senhor, para que ela venha crescer na graça e no conhecimento como você está crescendo. Que Deus abençoe a sua vida e sua família no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.